Boa tarde, eu chamo-me Miriam e o trabalho que vamos apresentar é sobre os recursos marinhos e a região selecionada pelo nosso grupo foi a área metropolitana de Lisboa. O tipo de costa representada nesta região é uma costa baixa situada no litoral centro, ou seja, na região centro de Portugal. A área metropolitana de Lisboa caracteriza-se, na sua generalidade, pelas áreas planas e de altitude correspondentes às planícies sedimentares das bacias do Tejo e do Sado. Nesta zona, na zona norte da área metropolitana de Lisboa, o litoral é na sua maioria escarpado e pauteado por arribas. Falando um pouco sobre a formação das correntes marítimas. A formação das correntes marítimas é resultado da influência dos ventos e outro fator que determina na formação das correntes é também a relação aos movimentos terrestres. Nesta região, na região da área metropolitana de Lisboa, as correntes predominantes são correntes frias, sendo uma corrente fria também está muito relacionada com determinadas épocas do ano. Por exemplo, são mais ativas no verão, como o upwelling. Este ocorre no verão por efeito dos ventos fortes, no norte, que sopram para o litoral e que afastam assim as águas superficiais para o largo e originam uma corrente de compensação. As correntes marítimas são características de temperatura e densidade, favorecendo também a abundância do pescado, sobretudo nas correntes e na renovação dos estoques piscícolas, uma vez que a agitação das águas promove a oxigenação das mesmas, a produção de plâncton e o transporte de nutrientes. As características da plataforma continental têm uma extensão variável e um declive pouco acentuado. Os limites desta é a talude continental e a zona abissal, e a plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha de costa e desce com um pequeno declive até à talude continental. Olá, eu sou o Tiago e vou falar um pouco sobre a pesca na área metropolitana de Lisboa. A pesca continua a ter alguma relevância económica, sobretudo nas áreas costeiras como Sesimbra e Cascais. Sesimbra é a região da área metropolitana de Lisboa com o número mais elevado de desembarque do pescado, por portos de pesca. Na área metropolitana de Lisboa houve uma subida significativa em relação ao ano 2002 e 2019, subindo de terceiro lugar para primeiro lugar, atualmente com 38,641 mil espécies de peixes capturados. Apesar da área metropolitana de Lisboa estar em primeiro lugar na quantidade de espécies capturadas, está apenas em terceiro lugar nas receitas de peixe vendido em lota em relação às regiões da NUT 2, ou seja, foram capturadas espécies de baixo valor económico, não tendo um lucro esperado. Na área metropolitana de Lisboa trabalhamos a pesca artesanal, ou seja, dedica-se mais à quantidade do que à qualidade, não sendo assim tão rentável. Um fator que também justifica as receitas baixas são as embarcações serem de pesca local ou costeira. A lota de Sesimbra voltou a confirmar-se como uma das lotas de mais importância do país, obtendo o primeiro lugar com aproximadamente 17,6 mil toneladas com 22,2 milhões de euros de receita. Uma das espécies mais capturadas é a cavala, porém a sua receita fica abaixo das restantes espécies capturadas, sendo elas carapau, peixe-espada preto, sardinha e polvo. Em relação à aquicultura, na área metropolitana de Lisboa existem várias empresas relacionadas com a aquicultura. Entre elas temos, por exemplo, a Pesca Nova, que é especializada na apanha do peixe, nomeadamente no salmão, no bonito, que é uma espécie da família do atum, na pescada do capo, que é capturada nas águas frias da Namíbia, os cabos à tamboril, a bacalhoa, que este é salgado durante 60 dias, cortado e demolhado, e após todo esse processo é embalado em vácuo. E depois existe então todo o processo de capturas, embaladas, congeladas e enviadas para venda. Falando agora um pouco de salicultura. A salicultura, ao longo dos anos, tem caído em esquecimento na área metropolitana de Lisboa. Porém, em outros tempos, Alcochete foi considerada o maior e mais importante núcleo de produção de sal em Portugal. Hoje em dia, a única marinha de produção em todo o Tejo situa-se no complexo das Salinas de Samuco, a Marinha do Canto. A Marinha do Canto foi escolhida de um conjunto de 56 antigas marinhas de produção de sal. Os trabalhos preparatórios iniciam-se normalmente em março, com a limpeza dos tanques e a reparação do tabuado que os limita. De seguida vem a preparação das águas que são provenientes do estuário do Tejo. A mesma é canalizada e conduzida do estreiro até ao viveiro, onde se instala durante um grande período de tempo. Em junho, a primeira safra de sal é extraída para poder secar e de seguida ser ensacada e armazenada na Casa do Sal, onde fica até meados de setembro. Em relação ao turismo e às atividades desportivas dentro do turismo, há muito que falar. As capacidades turísticas de toda a área metropolitana de Lisboa são potencializadas pelo seu clima ameno, conduzindo a um grande desenvolvimento do turismo de sol e de praia.
É importante que a atividade turística continue a desenvolver-se, mas de forma sustentável, preservando sempre e valorizando os recursos ambientais. Perante esta informação, podemos dar alguns exemplos de atividades que dentro da área metropolitana de Lisboa temos muitas opções de escolha de variadas atividades desportivas e turísticas. Como exemplo, temos o Hipotrip. O Hipotrip é uma atividade turística muito diferente das restantes, pois desloca-se por terra e por mar. Foi a atividade da área metropolitana de Lisboa mais escolhida por os turistas em 2020. O local de partida tem por hábito ser a Doca da Santa Amaro, em Alcântara, sendo esta uma das freguesias mais visitadas pelos turistas na zona de Lisboa. Uma atividade muito falada entre os turistas e muito conhecida é o turismo debaixo d'água. As atividades relacionadas com o turismo de mergulho estão a registrar um aumento da procura, sobretudo pelos estrangeiros. Este localiza-se em diversas regiões da área metropolitana de Lisboa, porém, temos um em Sesimbra, que podemos encontrar, que é um centro de mergulho que contém das melhores classificações. E como último exemplo, temos os passeios pelo Rio Tejo. Hoje em dia, passeios de barco pelo Rio Tejo têm sido escolhidos por residentes locais e turistas como forma de passar um dia agradável ao ar livre. As pessoas optam por passeios de barco para se afastarem do aglomerado de pessoas no comércio local e para poder usufruir da paisagem de uma forma diferente. Estes passeios têm por hábito serem económicos, tornando-se assim mais acessíveis às famílias. Ecomuseus. Para ecomuseus temos como exemplo o Moinho da Maré, que é localizado na zona ribeirinha do Montijo, a nossa zona. As primeiras referências deste têm a data de 1646 e o mesmo manteve-se na posse da mesma família até aos finais do século XIX, sucedendo-se outros proprietários no século XX. O moinho funcionava com fluxo e refluxo de águas do Rio Tejo, tornando-a na sua fonte de energia. Tornou-se propriedade municipal em 1995, sendo restaurado no ano de 2005 e passando assim a ser um espaço museológico, fazendo parte ativa simultaneamente da história e da modernidade. Para finalizar o nosso trabalho, iremos ainda dar o exemplo do estaleiro naval em Sarilhos Pequenos. Numa época em que a construção naval era uma atividade florescente, o estaleiro de Sarilhos Pequenos foi comprado por o mestre Jaime Ferreira da Costa. Porém, com o declínio do transporte fluvial, o estaleiro abandonou a sua principal vocação, ou seja, a construção de embarcações tradicionais do Tejo, e passou a dedicar-se à recuperação e manutenção de diferentes tipos de barcos de recreio, ou seja, barcos utilizados para decoração e exposição.